Curiosidades de uma alimentação saudável. Eu sou Denise Carcedoni, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Quando a gente fala de alimentação saudável, muitas vezes o que passa pela cabeça das pessoas é uma alimentação ali só com frutas, legumes e verduras e cheia de restrição. Não pode comer pão, não pode tomar leite, não pode tomar café, ovo, por vezes a clara fica proibido, a gema fica proibida, não pode comer ovo, enfim, um monte de regrinhas, um monte de proibições em relação à alimentação. Só que isso não é verdade. Quando a gente começa a colocar um monte de regra para se alimentar, quando a gente começa a chamar comida de lixo, quando a gente começa a dizer isso pode, isso não pode, quando a gente passa a chamar os alimentos, em vez de chamar pelo nome, começa a chamar pelo nutriente, em vez de falar que está comendo pão, está comendo carboidrato, em vez de falar que está comendo carne, precisa de uma porção de proteína, isso pode ser um indicativo de algo nada saudável. Isso passa bem longe daquilo que a gente pode considerar como uma alimentação saudável, porque uma alimentação saudável passa obrigatoriamente pela sua boa relação com a comida. Na minha opinião, a definição para a alimentação saudável é aquela que a gente não tem a meta de atacar o corpo, seja de forma consciente ou inconsciente. E a gente pode atacar o corpo pela quantidade em excesso de comida ou pela falta também. A gente pode atacar o nosso corpo também pela escolha dos alimentos e também pela sensação que a gente fica diante dessas escolhas. Agora, presta atenção numa coisa. Nada é veneno e tudo é veneno. A diferença está na dose. Sabe quem disse isso? Quem falou isso foi o médico e físico Paracelso, no século XVI. Então, olha só, a visão desse médico a respeito aí de comportamentos que a gente tem em relação a tudo na vida. E para que a gente consiga fazer então ali boas escolhas em relação aos alimentos, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Quando a gente está falando de frutas, legumes, verduras, carnes, alimentos ali naturais, fica fácil entender. O problema começa quando a gente está falando dos alimentos industrializados. E aí começa a ficar mais complicado. E vamos combinar uma coisa, é muito difícil a gente conseguir fugir desses alimentos no nosso dia a dia. Uma boa dica, então, para que a gente consiga ali entender quais são os alimentos que eles são melhores e aqueles que não são tão bons assim, é olhar para a quantidade de ingredientes. Quanto mais ingredientes aparecerem ali no rótulo, significa que esse alimento passou por uma quantidade maior de processamento. Eu tô falando isso, como é que você vai saber, né? Eu tô falando isso na hora que a gente vai comparar um alimento com o outro. Então você vai pegar ali requeijão com requeijão, manteiga com manteiga, queijo com queijo, iogurte com iogurte, enfim. Um alimento comparado com o outro que aparentemente eles são iguais, e você olhar os ingredientes. Tem mais ingredientes, um tem mais ingredientes do que o outro, ele passou por uma quantidade de processos maior. Quanto mais processos esse alimento ele passa, menos saudável ele é. Assim, fica mais fácil da gente conhecer. Com o passar do tempo, você já não vai mais precisar ficar olhando ali, né, os rótulos, a não ser que você vá querer comprar uma marca nova, você já vai direto naquela marca que você está habituado a adquirir. E aí o segredo está justamente nisso. Você não precisa deixar de consumir aquele tipo de alimento. Você pode fazer essa troca que eu falei, ou então você pode diminuir o seu consumo. Uma boa dica é você pedir ajuda para um nutricionista. Ainda tem quem pense por aí que você vai a um nutricionista e ele vai colocar um monte de restrição, vai te colocar numa dieta que muitas vezes inclui ali produtos que eles estão muito fora daquilo que você está habituado a consumir, às vezes são produtos mais caros, ainda se tem essa mentalidade. Isso de fato acontece em algumas vezes, porque a gente tem em todas as profissões, né? Os profissionais que eles são melhores e aqueles que não são tão bons assim. Mas a verdade é que a gente hoje já tem uma quantidade muito grande de nutricionistas que não pensa dessa forma, que não vai não vai montar o seu cardápio ou a sua dieta, se você preferir chamar assim, de uma forma que seja impossível de seguir.
Ele vai te ajudar a melhorar o seu comportamento alimentar. São esses nutricionistas que vão ajudar você a comer bem, ficar saciado, não passar fome, que vão te ajudar a escolher melhor ali, entender melhor essa escolha dos seus alimentos, comer o que você gosta, sem atacar o seu corpo. Se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal. Ajuda a levar essas informações para outras pessoas que também estão buscando, assim como você, mais informações sobre alimentação saudável. E eu já vou começar a te mostrar quais são os mitos e verdades em relação a esse assunto. Mas antes de eu começar a falar sobre esses mitos e verdades, eu só queria dizer para você que está querendo emagrecer ou para você que está querendo ganhar massa muscular, que é possível se alimentar dessa forma que eu estou falando, sem restrições. Basta que você procure aí um profissional que ele esteja disposto a te ajudar, que ele esteja disposto a olhar para você, dos seus gostos e montar o seu cardápio, que ele vai te ajudar a parar com essa história de chamar comida de lixo. Esquece isso de dia do lixo, tá? Isso não existe. Então vamos lá para os mitos e verdades sobre a alimentação saudável. Carboidrato à noite engorda. Isso é mito. Esse é um dos que eu mais gosto, porque é um dos que é mais difundido por aí, né? É mito, não existe um alimento que você vai comer à noite que ele engorde mais ou menos. O que vai fazer a gente engordar, isso eu já falei aqui em vários vídeos, é o balanço energético. Se você tem balanço energético negativo, ou seja, tudo aquilo que você comeu tem menos calorias do que aquilo que você gastou, você vai emagrecer independente do alimento que você consuma. Os carboidratos, eles são extremamente importantes para trazer energia para o corpo da gente. Eles também são importantes ali no processo de queima de gordura. Então para com essa ideia que você vai comer carboidrato e que você vai comer carboidrato à noite e vai engordar, porque isso não é verdade. Inclusive, existem carboidratos que eles são ricos em fibras e que eles podem ajudar no seu sono. E aí você está perdendo essa oportunidade de dormir melhor porque está se privando de comer determinados alimentos. Então, quando a gente não sabe muito bem ali quais são os alimentos que eles podem ser mais benéficos, né, naquela determinada hora do dia, convém conversar com um nutricionista sobre isso e não sair por aí repetindo igual um papagaio o que você está ouvindo as pessoas falarem. Para com isso, mito, tá? Sobre carboidrato à noite e fazer a gente engordar. Esquece isso. Vamos pro próximo. Dá para comer muito e ainda emagrecer. Isso é verdade. Olha só, tudo depende ali da escolha que a gente está fazendo dos alimentos. Quando você pega um pacotinho de bolacha, daquela bolacha de água e sal, tipo cream cracker, que ela vai ter ali uns 15 gramas, esse pacotinho vai ter cerca de 340 calorias. Ao passo que se você fizer um prato com 80 gramas de arroz, 80 gramas de feijão, bife e salada, esse prato não vai passar de 400 calorias. Só que o volume que você está comendo é muito maior. Você está comendo mais e ingerindo quase que a mesma quantidade ali de calorias. Então percebe que tudo vai das escolhas que a gente faz sobre os alimentos que a gente está comendo no dia a dia. E aí, de novo, se a gente tem dificuldade de fazer essas escolhas, precisa procurar um nutricionista para ajudar. Pão é o grande vilão. Isso é mito. Para com isso. Para com essa história que você não vai mais ingerir produtos com glúten. Se você não tem nenhum tipo de alergia, se você não tem nenhum tipo de restrição à ingestão de glúten, não tem por que não comer. O pão, ele além de trazer saciedade, ele é um alimento que você encontra aí em qualquer cultura do mundo, ele é gostoso, ele traz uma sensação boa ali de comida confortável. E existem inúmeros tipos de pão. Se você quer substituir ali o teu pão branco por um pão feito com uma farinha do tipo integral, tudo bem, ele vai ser até melhor para você do que esse pão feito com farinha branca. Mas nada impede que você coma também um pãozinho francês, isso faz parte da cultura brasileira. Você não precisa comer, né, um pacote inteiro ali, 10 pãezinhos ali no decorrer do seu dia. Mas você comer de vez em quando um pãozinho francês não vai mudar em nada. Lembra do que eu falei
aí anteriormente a respeito dos carboidratos, que não é o carboidrato à noite que engorda, que é o balanço energético negativo, a gente vai cair na mesma história. Agora presta atenção, em relação à quantidade de calorias, o pão integral e o pão feito com farinha branca, ele vai estar ali pau a pau. Então também, se você está pensando nisso, para fazer a substituição, também é algo que você não precisa se preocupar. E outra coisa que é muito importante, esse pão integral industrializado, presta atenção nele, dá uma olhada ali nos ingredientes, porque nem sempre ele é tão saudável quanto você imagina. Alimentos integrais são menos calóricos. Mito! Olha só, tô falando de novo, já falei aí no item anterior, presta atenção. Os alimentos integrais, eles podem ser mais saudáveis quando comparados àqueles que não são integrais. Mas dizer que eles têm menos calorias, isso não é verdade. Alguns podem até ter mais. Então não faça as suas escolhas de novo baseado na quantidade de calorias, porque não é por aí. Mesmo que a sua intenção seja de emagrecer, porque pode ser que você coma um alimento que ele tem uma quantidade maior de calorias, mas ele vai te trazer mais saciedade. Então você vai comer uma quantidade menor daquele alimento, que é o que acontece com os integrais, quando a gente compara com outro tipo, tá? Então fica atento a isso e tira isso da sua cabeça. Alimentos integrais, eles não têm menos calorias do que aqueles que não são integrais. Chocolate engorda. É mito. Essa também eu adoro, porque as pessoas elas vão ali pelo mais simples, né? De novo, fica igual ali a primeira dica, não é o chocolate, não é o alimento que vai fazer você engordar. É o balanço energético negativo. É claro que se você comer uma quantidade muito grande de chocolate e você não gastar energia suficiente, isso vai fazer com que você engorde. Mas o chocolate ele traz inúmeros benefícios para o nosso corpo, como melhora na circulação, ele ajuda a combater o estresse, ele deixa a gente ali mais calminho, além de ser uma delícia. E tem também chocolates que eles são mais saudáveis do que os outros, aqueles que têm uma quantidade maior de cacau. Os chocolates que são aí 70%, 80% de cacau, eles vão ser mais saudáveis e olha só, eles ajudam na saciedade. Então, para com isso, não vai cortar o chocolate. Se você é um chocolatra aí e tem o hábito de comer uma quantidade de chocolate muito grande, só diminui e conversa com o teu nutricionista que ele vai te ajudar. Antes de continuar a falar sobre os mitos e verdades de uma alimentação saudável, queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora e clica aí embaixo no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar aqui. O YouTube vai avisar cada vídeo novo que sair aqui no canal e sai vídeo novo toda semana, toda terça-feira tem vídeo novo por aqui. Então vamos continuar. Qual que será o próximo mito ou verdade aí de uma alimentação saudável? O básico funciona. Isso é verdade. Olha só, a gente pegar e comer aquela comida basiquinha que ela faz parte aí do dia a dia do brasileiro, arroz, feijão, uma salada, um bife ou um filé de frango, ou então um peixe, ou então um ovo. Isso é o básico, isso aí funciona para quem quer emagrecer, funciona para quem quer ganhar massa muscular. Parar com essa ideia que a gente tem que comer alguma coisa muito diferente, muito especial e até fazer suplementação, quando é o caso aí das pessoas que estão buscando tanto pelo emagrecimento, né, e que vai tomar esses suplementos que vão ajudar na saciedade, quanto aqueles que querem ganhar massa muscular e que estão buscando suplementos que ajudem aí nesse ganho. Isso não é necessário, né, para todo mundo. A grande maioria, na verdade, das pessoas consegue atingir os seus objetivos fazendo só o básico, sem precisar desses recursos para que atinjam os seus objetivos. Quem vai conseguir dizer exatamente se esse é o seu caso, se é possível que você consiga atingir os seus objetivos só com uma alimentação, fazendo ali o básico, ou se você vai precisar de algum tipo de recurso, como os suplementos, é um nutricionista. A gente ficar olhando, assistindo esses vídeos, ouvir a dica do amigo que foi para academia, a amiga que emagreceu porque tomou isso ou aquilo,
isso pode ser que não funcione para você e ainda pode prejudicar a sua saúde. Alimentos processados e os ultraprocessados fazem mal para a saúde? Isso é verdade. A gente sabe que o básico da nossa alimentação ele deve ser feita com a maior quantidade de alimentos naturais ali, frutas, verduras, legumes, carnes, possível. Isso eu já falei lá no início do vídeo, estou repetindo aqui, que é para ficar bem claro. Esses alimentos, principalmente os que são ultraprocessados, eles têm na sua composição muitos conservantes, eles vão ter ali uma quantidade quase sempre muito grande de açúcares, eles vão aparecer com corantes e tudo isso pode trazer malefícios aí para o seu coração, para os seus rins, para o seu fígado. A gente vai eliminar 100% esses alimentos do nosso dia a dia? 100% às vezes fica muito difícil, porque você vai às vezes na casa de uma pessoa e estão servindo ali alguma coisa, de repente você não vai deixar de comer, mas você pode diminuir muito a quantidade desse tipo de alimento, deixando ali de comprar, né, ou até substituindo por um outro alimento similar e que contém uma quantidade de ingredientes, lembra que eu falei dos ingredientes? Menor na sua composição. Isso só vai trazer benefícios aí para a sua saúde. Se você chegou até aqui nesse vídeo e acha que valeu, se você gostou aí das informações que eu trouxe, tem um botão aí embaixo escrito valeu, que é um botão que você pode fazer uma contribuição aqui para o canal. Essa contribuição pode ser em qualquer valor ele tá valendo, ele vai ser muito bem-vindo, porque ajuda aqui a eu dar continuidade ao meu trabalho e eu vou ficar muito agradecida com essa sua contribuição aqui. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima!